Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 9. Semana passada, por questões contextuais que nós estamos passando, o pastor Fernando deu um estudo especial sobre Abacuque, semana passada. Uma palavra necessária para a igreja se fortalecer nesse ambiente bastante tumultuado que nós estamos passando, mas precisamos continuar, né, irmãos? A caminhada é longa e vamos confiar em Deus para que Deus faça a sua obra segundo os seus propósitos, né? Temos que confiar, se Deus é fiel, nós temos que confiar nele e manter os nossos caminhos, crendo que ele está no controle sobre todas as coisas, senão a gente surta, né? Então vamos continuar o nosso estudo sobre Marcos. Eu acho um texto muito interessante e, de uma certa forma, até mesmo um tanto propício para o momento que nós estamos vivendo. Marcos capítulo 9, nós vamos ler até o versículo 13. Disse-lhes ainda: em verdade vos afirmo que dos que aqui se encontram, alguns há que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. 6 dias depois, tomou Jesus consigo Pedro, Tiago e João e levou-os sós à parte num alto monte. Foi transfigurado diante deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro da terra as poderia alvejar. Apareceu-lhes Elias com Moisés e estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse: Mestre, bom estarmos aqui e faremos 3 tendas, uma será tua, outra será de Moisés e outra para Elias. Pois não sabiam o que dizer, pois estarem aterrados. A seguir veio uma nuvem que os envolveu, e dele uma voz dizia: Este é meu filho amado, a ele ouvi. E de relance, olhando ao redor, a ninguém mais viram com ele, senão Jesus. Ao descerem do monte, ordenou-lhes Jesus que não divulgassem as coisas que tinham visto, até o dia em que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Eles guardaram a recomendação, perguntando uns aos outros o que seria o ressuscitar dentre os mortos. E interrogaram-no, dizendo: por que dizem os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então ele lhes disse: Elias, vindo primeiro, restaurará todas as coisas, como, pois, está escrito sobre o Filho do Homem, que sofrerá muito e será aviltado. Eu, porém, vos digo que Elias já veio, e fizeram com ele tudo o que quiseram, com respeito ao que está escrito. Esse é um momento importante no treinamento de Jesus em relação aos seus discípulos. Esse momento é um dos momentos finais, estão nos últimos meses do ministério terreno aqui de Jesus. Possivelmente, pelo texto também dá essa indicação que faltaria mais ou menos 6 meses até o sacrifício de Jesus. Eles estariam nessa época, na época da festa dos tabernáculos, e Jesus viria a ser morto na Páscoa, 6 meses depois. Até então, Jesus vinha ensinando sobre o reino de Deus aos seus apóstolos, mas ele não falava nada especificamente sobre a sua morte na cruz. No capítulo 8 é que Jesus introduz esse assunto. Veja o que fala no versículo 1. Né? Dizia-lhes ainda. Então, esse dizia-lhes ainda significa que é uma continuação do que eles estavam falando no capítulo anterior, no capítulo 8. E o capítulo 8 termina justamente falando do sacrifício que as pessoas devem fazer por amor do Evangelho. Né? A transfiguração
ela é importante nesse momento para dar um vislumbre aos apóstolos sobre o reino de Deus de uma forma diferente do que eles vinham ouvindo acerca de Jesus. Essa passagem ela também se encontra em Mateus 17, do versículo 1 a 13, e Lucas 9, de 27 a 36. Depois nós vamos passar por algumas passagens dessas para obtermos alguns outros detalhes. E o objetivo de Jesus sempre foi a questão do reino de Deus. Por isso que ele disse assim, disse-lhes ainda, em verdade vos afirmo que dos que estão aqui, dos que aqui se encontram, alguns de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Naquele momento, os apóstolos realmente não entenderam muito bem o que aconteceu, mas essa passagem, esse evento, ela faz parte daquilo que Jesus estava ensinando a eles, sobre o reino de Deus. Só que agora eles vão ver um outro aspecto do reino que até agora eles não viram. Versículo 2 e 3. 6 dias depois, tomou Jesus consigo Pedro, Tiago e João e levou-os sós à parte a um alto monte. Normalmente, a maioria dos comentários bíblicos vão dizer que esse alto monte é o Monte Tabor. Porém, possivelmente não seja esse monte. Por quê? Porque, primeiro, que eles estavam numa cidade chamada Cesareia de Filipe. Isso está em Marcos 8, 27. Depois, se quiserem olhar a referência, em 8, 27, que é o capítulo anterior, que o capítulo 9 é a continuação, eles falam que eles estavam em Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe ficava numa região chamada Decápolis, para cima da Galileia. A distância entre essa cidade e até o Monte Tabor são de 70 quilômetros. Então, era difícil pensar, bom, eles vão descer, 6 dias depois vão descer, né? Mas não, veja o versículo 30 do capítulo 9. Ele diz assim, e tendo partido dali, passaram pela Galileia. O Monte Tabor fica na Galileia, então como é que eles vão passar pela Galileia se já estão na Galileia? Então, possivelmente, não é o Monte Tabor, que fica bem distante, e também não é um monte muito alto. É um monte relativamente baixo, 320 metros de altitude. Só Campinas, aqui, o castelo, tem 685 metros de altitude, então está na metade do caminho. Já o monte mais provável é o Monte Hermon, que fica ao norte de Israel, e que dentro de Israel o seu ponto mais alto é de 2.200 metros. E fica justamente ao lado da Cesareia de Filipe. Então, possivelmente, foi o Monte Hermon que eles foram com Jesus, que Jesus subiu, né? Depois ele continua, foi transfigurado diante deles, as suas vestes tornaram-se resplandecentes, sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro na terra as poderia alvejar. Em Lucas 9, ele nos dá um motivo maior do que Jesus foi fazer no monte, por que ele subiu no monte. Ele não subiu simplesmente para ter essa transfiguração. Veja o que Lucas diz, relato, 28 e 29. Cerca de 8 dias depois de proferidas essas palavras, tomaram consigo Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. Esse era um costume de Jesus, orar no monte. Normalmente, Jesus subia ao monte sozinho, ele passava muitas vezes as noites sozinhos, orando. Nós temos várias passagens que demonstram isso, né? Só que dessa vez ele não foi sozinho, ele levou 3 dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João, né? E o propósito deles era orar. É interessante que depois no Getsêmani ele também só vai com esses 3, né? Então, 2 ocasiões que a Bíblia mostra que Jesus não estava sozinho em oração, estava sempre com esses 3. E não se espante de 8 dias aqui, no outro fala 6. É só maneira de contagem, né? Lucas conta da maneira grega, enquanto que Marcos e Mateus contam da maneira judaica. É só a diferença isso, né? 2 dias, são 6 dias entre um evento e outro. Então, contando o dia do evento, os 2 eventos, quer dizer, a promessa de Jesus e a realização, dá os 8 dias de Lucas.
Mas o importante aqui é que eles foram... Jesus subiu ao monte, levou esses 3 apóstolos, com eles, discípulos com ele, para orar. E vejam, e aconteceu que enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e suas vestes resplandecentes de brancura. Então, a transfiguração ela não aconteceu assim. Jesus subiu, chegou lá no alto, bom, agora eu vou me transfigurar. Não foi assim. Jesus estava em oração. Os discípulos também estavam em oração. E bem possivelmente era à noite, porque um outro texto vai mostrar que indica que fosse à noite isso. E durante esse período de oração, há uma luz em torno de Jesus, né? As vestes de Jesus ficam brancas, como nenhum lavandeiro, né? Hoje as roupas de cama são coloridas, né? Antigamente eram brancas, né? Então as mulheres gostavam de alvejar os lençóis e as fronhas, né? Ficar tudo branquinho, bonitinho, né? Hoje já tem material para isso, né? Mas aqui ele fala que eram tão brancas que nenhum lavandeiro, mesmo que você mandasse em qualquer loja, uma lavanderia, eles conseguiriam alvejar isso aqui. De tão resplandecente que aquele ambiente ficou. E que chamou a atenção desses apóstolos. Né? E isso foi durante a oração. Jesus estava orando quando isso aconteceu. Em Mateus 17:2, diz assim, e foi transfigurado diante deles, o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. A transfiguração, irmãos, a palavra transfiguração aqui é metamorfose, mas aqui não é no sentido de metamorfose em termos de forma, mudança de forma. Mas o que aparece aqui é uma mudança de natureza. Aqui Jesus se apresenta glorificado. E isso foi importante para eles. Veja, por exemplo, Apocalipse 1,16. Apocalipse 1,16 diz assim, tinha na mão direita 7 estrelas, e a boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Então, o que os discípulos estão vendo ali é Jesus em sua glória. João teve o privilégio de ver Jesus em sua glória em 2 momentos. Esse foi um. Depois ele vê novamente Apocalipse, porque Apocalipse foi escrito por João. João presenciou os 2 fatos. Né? Embora ele não descreva o fato no seu evangelho, mas ele estava lá, estava junto com Pedro e com Tiago. E ele viu tudo aquilo. E eu fico imaginando a impressão que não ficou para aqueles discípulos. Vendo Jesus, aquela luz em torno dele, branca, fortíssima, como ele diz aqui, na força, no auge da sua força. A roupa dele era como luz, como uma lâmpada acesa. Para eles, isso era uma coisa assim, extremamente difícil para eles entenderem. Agora, o que Jesus está mostrando aqui é que a encarnação de Jesus não eliminou a sua divindade. Nós lemos aqui em Filipenses capítulo 2, né, e ele fala de que Jesus subsistindo em sua divindade, subsistindo, aliás, em forma de homem, ele tinha a sua forma de homem, mas ele também tinha a sua divindade, ele não eliminou a sua natureza. Quando ele fala de se esvaziar, não significa que ele jogou fora aquilo, significa apenas que ele não se utilizou do fato dele ter a sua divindade. Ele não perdeu em nenhum momento a sua divindade. Ele apenas não usou os atributos divinos para exercer o seu ministério aqui na Terra. Mas ele era Deus, inteiramente Deus, e ele inteiramente homem. Por isso que Paulo fala que nele habitava a plenitude da divindade. E o que acontece aqui é que essa divindade, essa glória que ele tem, que é intrínseca a ele, é manifestada. Jesus sempre possuiu essa glória.
Ele nunca perdeu isso. O que acontece aqui é que agora ele demonstra essa divindade, demonstra essa glória, demonstra esse outro lado que até agora os apóstolos viram. E isso era importante por causa do momento que eles estavam vivendo. Versículo 4. E apareceu-lhes Elias com Moisés, e estavam falando com Jesus. Irmãos, pode imaginar isso, os três batendo papo? De repente, ali aquela iluminação enorme, parecia o holofote de campo de futebol, fortíssimo em cima dos três. Os três conversando. Aí você pergunta, como é que eles sabem que era Elias e Moisés? Bom, possivelmente eles estavam conversando e falando o nome de um de outro. Jesus deve ter falado, e aí, Elias, como é que está? Tudo bem? Como é que está lá em cima? Né? Possivelmente assim, né? Agora, por que Elias e Moisés? Muitos comentaristas falam que Elias representa os profetas e Moisés a lei. Não sei, eu não sigo muito essa linha, não. Porque toda vez que a Bíblia cita os profetas, eles citam os textos proféticos. Elias não escreveu nenhum livro. Mas algumas coisas os dois têm em comum, e não só entre eles, mas com Jesus também. E lembre-se, irmãos, o foco de Jesus aqui é mostrar a glória futura do reino de Deus. O objetivo de Jesus aqui é mostrar o reino de Deus. Lembre que ele falou lá no início, alguns não passariam aqui sem ter visto chegar com poder o reino de Deus. É isso que é o propósito da transfiguração, mostrar o reino de Deus no seu poder. Então não podemos perder isso de vista. E tanto Elias como Moisés tiveram essas experiências. E é interessante que os dois tiveram essa mesma experiência no mesmo lugar, no Monte Horebe, que é o Monte Sinai. A primeira experiência foi com Moisés, capítulo 3 de Êxodo. Moisés já tem uma experiência com Deus, ali no Monte Horebe, no Monte Sinai. Foi quando ele recebe o seu chamado de Deus, quando ele vê lá a sarça ardente que não se queimava. Ali é uma teofania, uma presença de Deus ali. Depois, alguns tempo mais tarde, quando ele liberta o povo de Israel do Egito, ele volta para ali, para o Sinai. Ele sobe no Monte Sinai por 3 vezes, fica 40 dias e 40 noites as 3 vezes, sem comer e sem beber. E cada vez que ele subia no Monte Sinai, sabe o que acontecia, irmãos? Ele voltava com o rosto resplandecente. Porque ele estava na presença de Deus. Lembra, irmãos, a transfiguração aconteceu quando ele estava orando. A oração, quando nós oramos, nós estamos na presença de Deus. Então, quando Moisés sobe no monte, ele está na presença de Deus, a glória de Deus se reflete nele, a ponto que quando ele descia, o pessoal se escandalizava, porque via aquele fulgor no rosto dele, igual que Jesus tinha. A ponto que ele precisava colocar um véu no rosto dele, porque quando aquela glória se desvanecia, as pessoas podiam falar mal dele. Podiam entender errado. E Elias também teve um momento da presença de Deus, lá no primeiro Reis, capítulo 19. No capítulo 18, Elias tinha enfrentado os adoradores de Baal e Astarote. E agora, no capítulo 19, ele foge de Jezabel. E ele se dirige ao Monte Horebe. Lá ele tem uma presença de Deus. Ele tem uma vivência direta com Deus. Ele fala com Deus no mesmo monte, no mesmo lugar que Moisés falou. Agora, o que eles estavam fazendo ali? Lucas 9, 30 e 31. E eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falaram de sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Aqui 2 pontos importantes. O primeiro é que eles apareceram em glória.
Lembre quem é Moisés, lembre quem é Elias. E assim como Jesus estava transfigurado em toda a sua glória, Moisés e Elias também. Os três estavam glorificados. Agora, eles estavam conversando sobre a partida de Jesus. Eles estavam conversando sobre o que iria acontecer ali para frente. Eles estavam conversando sobre a manifestação do reino de Deus, o sacrifício de Jesus. Então, o que representa nesse quadro todo Elias e Moisés? Para mim, como eles estavam falando do reino, e depois a gente vai entender um pouquinho melhor isso, Elias, para mim, representa aqueles que não passarão pela morte na volta de Jesus. Elias não morreu. Elias ele foi transladado, capítulo lá no início do segundo livro de Reis. Ele foi transladado, só duas pessoas na Bíblia registram que eles foram transladados, Enoque, lá em Gênesis, e Elias. Então, Elias não passou pela morte. Moisés, sim, Moisés passou pela morte. Ele morreu, lá está no capítulo 34 de Deuteronômio. Só que ninguém sabe onde Moisés está enterrado até hoje. Sabe por quê? Porque Deus escondeu o corpo de Moisés. E isso, para mim, representa o seguinte, que Moisés, assim como Elias, representa aqueles que não passarão pela morte na volta de Jesus, quando o reino de Deus se manifestar em glória aqui na terra. Moisés representa aqueles que descansaram em Cristo. Aqueles que estão guardados em Cristo, escondidos em Cristo. Veja 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15, 51 a 53. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, representado por Moisés. Moisés está aqui em corpo incorruptível, ele já está glorificado, os três estavam glorificados. Para mim, a presença de Moisés é essa glorificação daqueles que ressuscitarão incorruptíveis, em glória. Lembre que ele está mostrando o reino de Deus. E depois ele continua, nós seremos transformados. Nós quem? Nós que estamos vivos, ele não está falando dos mortos. Paulo estava vivo quando ele diz isso. Okay? No capítulo 15 de 1 Coríntios. Né? E nós seremos transformados. É a representação de Elias. Elias representa esses que não passarão pela morte e que já estão glorificados esperando a volta de Jesus. A manifestação do reino vai se dar assim. É isso que Paulo está nos dizendo. E nós seremos transformados, como Elias estava transformado em glória. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista de imortalidade. Foi isso que ele viu. É isso que vai acontecer em glória. É isso que vai acontecer quando Jesus voltar. Quem morreu vai ter restaurado o seu corpo, só que a morte não vai mais imperar na vida dele. É a única morte que ele vai passar. Esse representado por Moisés. E aqueles que permanecerem vivos serão transformados, como Elias estava transformado. E aí a manifestação da glória de Deus com os vivos e os mortos, aqueles que descansaram em Cristo. E veja que eles estavam falando sobre o quê? Eles estavam conversando sobre a partida de Jesus. Esse era o ponto principal deles. Por quê? Porque esse era um assunto difícil para os discípulos entenderem. E esse era um ponto importante para eles entenderem. Lembre que até aqui, até o capítulo 8, Jesus não fala sobre a sua morte. Jesus apenas prega o reino de Deus. Ele cura pessoas, liberta pessoas, mas ele não fala nada sobre a morte. No capítulo 8, a partir do capítulo 8, já no último ano de ministério de Jesus, é que Jesus toca nesse assunto. Nós já discutimos isso quando nós apresentamos o estudo do capítulo 8. Lá no versículo 28,
27, 28 do capítulo 8, Jesus pergunta, quem que vocês acham que o que você acha que o povo fala de mim? Aí fala, você é Elias, você é um profeta, você é isso, você é aquilo. Aí ele pergunta, e vocês, o que vocês pensam de mim? Essa era uma pergunta-chave para Jesus. E Pedro, para variar, ele disse, tu és o Cristo, Filho de Deus. E ele respondeu certo, resposta certa. E Jesus louva a resposta de Pedro. E só a partir daí ele começa a falar sobre a sua morte e ressurreição. Em 8, 29, 30, 31 ele começa a falar isso. Ele começa a ensinar de que ele deveria sofrer, que ele ia ser morto, mas que ele ia ressuscitar. Só aí que Jesus começa a falar sobre isso. O problema é que Pedro não achou aquilo nada legal. Como você vai morrer? Falou, nós estamos aqui há quase 2 anos com o senhor, aí o senhor vai morrer. Eles não tinham muita noção do que era a ressurreição. Pedro se assustou com isso. Aí ele chama Jesus à parte e fala assim, senhor, para com isso, você não vai morrer nada, que é isso? Lembra disso, irmãos? Capítulo 8, 32. Ele começa a repreender Jesus. Fala, para com isso, Jesus, você não vai morrer nada, que é isso? Você é jovem ainda, você tem muita vida pela frente. Para com isso. Aí o que Jesus fala para ele? Arreda, Satanás. Arreda, Satanás, sai daqui. Lá no versículo 33. Mas veja que Jesus, a partir daí, ele começa a falar sobre o sacrifício necessário. Veja lá no capítulo 8, versículo 34. Esse texto a gente ainda não abordou, possivelmente o pastor Fernando abordará hoje à noite. Veja 8,34. Então, convocando a multidão, isso é só em seguida a confissão de Pedro. E juntamente com seus discípulos disse, se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Talvez para nós esse conceito de tomar a sua cruz não seja tão concreta para nós. Ela é mais simbólica. Mas quando Jesus fala, tome a sua cruz, todos os seus discípulos, todos os seus seguidores entendiam muito bem, porque eles estavam sob o jugo romano. E eles já tinham visto diversas vezes pessoas serem mortas na cruz, sabiam o que isso significava. Era a pior morte que tinha naquela época. Morrer na cruz era uma morte humilhante, tanto que um cidadão romano nunca era condenado à cruz. Por isso que Paulo não foi morto na cruz. Ele era cidadão romano. Mas isso chocou-os. Isso causou um impacto grande em cima daqueles homens. E Jesus precisava mudar esse foco, precisava tirar o foco da morte e colocar o foco na ressurreição. Como ele faz isso? Ele faz isso mostrando a glória do reino. O que Jesus está mostrando é que a morte não nega a glória. O que Jesus está mostrando que a morte não é interrupção do plano de Deus. Ele é apenas um meio, um caminho para se chegar na conclusão, na execução desse plano. A morte não interrompe o plano, mas ele cumpre o plano. É através da morte que o reino se manifesta. Porque hoje nós estamos no império da morte, porque o pecado ainda impera. E o pecado precisa ser vencido. E é através da morte que a morte será vencida, o pecado será vencido, e a glória de Deus, o reino de Deus se manifestará em toda a sua potencialidade. Isso eles precisavam entender. Por quê? Porque a morte de Jesus estava para se cumprir há pouco tempo, como diz o texto, né? Estava para cumprir. A morte de Jesus estava
próxima. Quando ele fala para cumprir, significava que era algo próximo. E esse era um ensinamento que eles precisavam aprender. Não só pela proximidade, possivelmente 6 meses antes, mas que eles mesmos passariam pelo mesmo caminho que Jesus passou. Por isso que Jesus falou, tome a sua cruz, siga os meus passos, siga o passo do sacrifício. Ele está mostrando que Moisés e Elias estão em glórias, estão glorificados, porque eles passaram por isso. Era a confirmação da glória que haveria de vir. O que Jesus está mostrando, irmãos, é o último capítulo do livro. Nós já sabemos o final da história, Jesus está mostrando o final da história. Nós somos privilegiados, porque nós sabemos o que vai acontecer. Por isso que Paulo não tinha medo do que poderia acontecer com ele. Versículos 5 e 6. Então Pedro, tomando a palavra, disse, para variar, Pedro, né? Mestre, bom estarmos aqui e que façamos 3 tendas. Uma será tua, outra de Moisés e outra para Elias. Pois não sabiam o que dizer por estarem eles aterrados. Eu não sei quantos tiveram a experiência de ver alguma coisa desse tipo. Eu não tive. Eles tiveram. Mas eu acho que a coisa foi tão grande que veja o que Mateus relata sobre esse fato. Mateus 17, versículo 6. Ouvindo os discípulos, caíram de bruços, tomados de grande medo. Eles caíram no chão, irmão. Pum, foi para o chão. A manifestação da glória ali naquele momento foi tão intensa, foi tão grande, que, como diz a música, né, não conseguiremos ficar em pé quando a glória do Senhor se manifestar. Eles não conseguiram ficar de pé, eles caíram de bruços. Eles estavam com medo. Talvez inicialmente eles pensassem que estivessem sonhando. Veja que Lucas fala, Lucas 9:32. Pedro e seus companheiros acharam premidos de sono, por isso que eu acho que era noite. Mas, conservando-se acordados, eles conseguiram se manter acordados. Agora veja a frase seguinte: viram a sua glória. E dos varões, não só a glória de Jesus, mas a glória dos varões que estavam com eles. Que essa era a glória que também esperavam os próprios apóstolos. É isso que Jesus está mostrando. Mas eles não sabiam o que falar, irmãos. E Pedro, para variar, toma a frente. É como diz o ditado, a sabedoria popular, se você não sabe o que diz falar, não fala nada. Fica com a boca fechada. Pedro sabe, toda vez que ele abria a boca, ele dava problema. Só depois do batismo do Espírito Santo que a coisa mudou. Mas veja só, vamos fazer 3 tendas, um para você, um para Moisés e um para Elias. Eles nem pensaram neles mesmos, só pensaram nos outros 3. Há muita especulação aqui sobre essas 3 tendas, mas eu acho que eles estavam na época da festa dos tabernáculos, né? Na época dos festas dos tabernáculos, até hoje, né, eles montam tendas e ficam nas tendas. Então, possivelmente, essa é uma das passagens que os comentaristas entendem que isso ocorreu no período da festa dos tabernáculos. Vamos fazer um tabernáculo, uma tenda para vocês 3. Eles não tinham a menor ideia do que estavam falando, eles estavam aterrados, estavam cheios de medo, eles estavam literalmente apavorados. Bom, primeiro, imagina, você vê Elias,
e vê Moisés. Moisés morreu mais ou menos 1.400 anos antes deles. Pode imaginar ver um... É como se fosse mais ou menos Pedro Alves Cabral aparecendo aqui para nós hoje. Apesar que Cabral só tem 500 anos. É o caso de Elias. Elias é mais ou menos isso, 700 anos. Isso estava fora da compreensão deles, irmãos. Eram pessoas simples, mas que eles precisavam ter uma experiência com a glória de Deus. Que eles precisavam ver a realidade do reino de Deus. O que nós vemos aqui com as nossas vistas não é nem comparável do que é o reino de Deus. Paulo diz que quando ele foi até os céus, terceiro céu, ele viu coisas que não tem nem palavras para expressar do que ele viu. E isso era importante para eles. Versículo 7. Aqui é o auge do acontecimento. A seguir veio uma nuvem que os envolveu, e dela uma voz dizia: este é meu filho amado, a ele ouvi. Por 2 vezes essa voz apareceu. Na primeira vez, possivelmente, só João deve ter escutado. Foi quando Jesus foi batizado por João Batista. Lembrando que João, o apóstolo João, era discípulo de João Batista, antes de seguir a Jesus. Quando Jesus foi batizado, veio uma voz do céu também: este é o meu filho amado. E aqui novamente se repete: este é o meu filho amado. Mas aqui ele acrescenta: a ele ouvi. E é interessante aqui o simbolismo de toda a cena. Primeiro vem uma nuvem. Essa nuvem é uma teofania também. É uma manifestação da presença de Deus. E aqui é uma ordem: a ele ouvir. E aqui a gente entende um pouco a presença de Moisés. Veja Êxodo 19, 9. Lembra, irmãos, Moisés é um dos maiores personagens da história de Israel de todos os tempos. Até hoje. Não há para o judeu personagem mais importante, porque ele que trouxe a lei, ele que trouxe a libertação, né? Ele que trouxe o povo de Israel para fora do Egito, deu as leis, organizou o povo. Veja que fala Êxodo 19, 9. É pouco depois que eles saíram do Egito, eles chegam no Monte Horebe, ali no Península do Sinai. Versículo 19, 9. Disse o Senhor a Moisés: eis que verei a ti numa nuvem. Tenho certeza que quando eles viram a nuvem, quando eles viram Moisés, isso tudo veio na cabeça deles. Essa história de Moisés no deserto, da Páscoa, toda a Páscoa eles contam essa história. Faz parte da liturgia, do Seder, da janta pascal, contar essa história. E eles devem ter lembrado disso, da nuvem que apareceu. Eis que virei a ti numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar contigo. E para que também creiam sempre em ti. Só que agora a nuvem está dizendo assim: olha, não é Moisés que vocês têm que escutar, é Jesus. Se vocês escutaram Moisés, muito mais têm que escutar Jesus. E se vocês não escutaram Moisés, vocês têm que escutar Jesus. A cena é a mesma, irmãos. É a presença da nuvem, é a teofania de Deus, é Deus falando com o povo, inicialmente através de Moisés, agora através de Jesus. A ele ouvir, obedeçam a ele. É isso que Deus fala para Moisés: quando eu falar contigo, para que também creiam sempre em ti, Moisés. Agora ele está dizendo: creio sempre em ti, Jesus. E Pedro parece que entendeu o recado, parece que finalmente ele entendeu o recado. Não sei se foi tão simples assim, mas ele entendeu o recado. Talvez ficou ali no subconsciente dele, mas finalmente ele conseguiu entender o recado. Veja que ele fala, o testemunho de Pedro, no 2ª carta de Pedro, capítulo 1. 2ª carta de Pedro, capítulo 1, versículo 16 e 18. Porque não vos temos
a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo segundo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: Este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz, vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Não sei quando, irmãos, mas ele acabou entendendo. Aquela experiência foi importante para eles. Aquela experiência ali naquele monte, na transfiguração, foi fundamental para eles não apenas crerem em Jesus, mas eles entenderem qual é a realidade do reino de Deus. A cruz os derrubou, irmãos. Lembra que o único que esteve com Jesus na cruz, presente, foi João. O resto fugiu tudo. Pedro negou Jesus 3 vezes. A morte de Jesus era algo que estava fora da compreensão deles, fora da lógica deles, fora das expectativas deles. Ninguém gosta de seguir um líder que morre na cruz. Mas a transfiguração é um vislumbre da glória futura. É mostrar para eles que o ponto principal era a glória é posterior e a cruz vem primeiro. A glória nunca é alcançada sem passar pela cruz. Era disso que eles estavam conversando. Era disso que Moisés e Elias estavam conversando com Jesus. Era isso que eles estavam mostrando. Moisés também passou por suas lutas. Elias passou pelas suas lutas. E eles receberam a glória de Deus porque eles venceram as suas lutas. Não por conta própria, não por esforço próprio, mas por causa da presença de Deus na vida deles. A glória é sempre posterior. O sacrifício sempre vem primeiro. Quem é ligado com o esporte conhece um jargão que se usa muito em inglês, né? No pain, no gain. Sem dor, sem conquista. Sem sofrimento não há conquista. Sem luta não há vitória. Primeiro a luta, depois a vitória. Primeiro o sacrifício, depois a conquista. É tudo conquistado pelo sacrifício. É isso que está sendo mostrado aqui. Só que Jesus está dando um vislumbre para nós do que será a nossa conquista. Como diz a música, tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Não por nosso próprio esforço, mas porque Cristo conquistou na cruz por nós. Veja que Paulo fala em Romanos 8,18. Romanos 8,18. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente, olha só o que ele está falando. Os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada a nós. Não pode, nada que o mundo te ofereça pode ser comparado àquilo que Deus tem para nós. Esse é o vislumbre que eles estão tendo aqui. O vislumbre do futuro. O vislumbre da glória. Jesus está mostrando para aqueles apóstolos o último capítulo. O ponto de chegada. E assim como Elias, assim como Moisés foram glorificados, nós também seremos.
Versículo 8. E de relance, olhando ao redor, ninguém mais viram com eles, senão Jesus. Parece que foi rápido a coisa, né? De repente, desaparece tudo. Mas aqueles poucos instantes foram suficientes para imprimir naqueles homens uma certeza de uma realidade que até agora eles não conseguiam ver. Não que eles tenham entendido tudo, que muita coisa ainda ficou na cabeça deles. Vejam a continuação, versículo 9 e 10. Ao descerem do monte, ordenou-lhes Jesus que não divulgasse as coisas que tinham visto, até o dia em que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Até aqui tudo bem, né? Até que ressuscitasse. Quer dizer, em outras recomendações, Jesus falou assim, não fala nada, fica quieto. Mas aqui não. Aqui falou assim, até eu ressuscitar. Depois você pode falar, mas até lá você fica quieto, não fala nada. Para não dar confusão. E eles guardaram a recomendação. Só que, veja só, perguntando uns aos outros o que seria o ressuscitar dentre os mortos. Eles ainda não tinham muita ideia do que é isso. Depois, não é aqui, mas em João, né, capítulo 11, depois nós temos um relato da ressurreição de Lázaro. Talvez ali eles tenham tido um pouco mais de vislumbre do que é isso. Né? Mas aqui não é revelado sobre isso. Né? Mas até que ele fosse ressuscitado. Né? E eles não entendiam muito. O que significa isso, ser ressuscitado? Versículo 11. Interrogaram. Veja, eles estavam conversando entre os três, eles não estavam conversando entre os outros, estavam descendo do monte. No meio do caminho, os três estavam perguntando, o que significa isso? O que será isso? Eles não entendiam muito bem. E aí eles resolvem conversar com Jesus, né, e interrogando, dizendo, por que dizem os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Possivelmente eles estavam considerando que a visão que eles tiveram ali de Elias, né, fosse o cumprimento dessa profecia. Mas Jesus corrige a sua visão. Né? Não é isso. Eles tentam entender por que isso. Mas se eles falam, se Elias está aqui, se ele já veio, como é que fica isso? Eles estavam tentando entender isso. Porque eles tinham ainda, naquela época, a ideia de que, como Elias foi arrebatado, ele voltaria da mesma forma para a terra, antes que viesse o Messias. Mas não era isso que Jesus estava dizendo. Versículo 12 e 13. Então lhes disse, Elias, vindo primeiro, restaurará todas as coisas, como, pois, está escrito sobre o Filho do Homem que sofrerá muitas e será aviltado. Eu, porém, vos digo, Elias já veio e fizeram com ele tudo o que quiseram, como a seu respeito está escrito. Aqui a gente não entende muito bem o que Jesus falou, mas no capítulo 17 de Mateus, versículo 11 e 12, tem um detalhe importante que a gente precisa levantar. Mateus 17, 11 e 12. Então Jesus respondeu, de fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio. E não o reconheceram antes. Fizeram com ele tudo quanto quiseram. Agora, assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Ou seja, Elias é muito mais do que um profeta que veio anunciar o reino de Deus antes de Jesus. Elias é o profeta que veio realizar o caminho que Jesus faria. Lembra que Elias, ele foi morto por Roma, por Herodes. Porque ele veio mostrar o pecado do povo, veio mostrar o pecado do rei, veio mostrar o pecado da rainha. E isso levantou uma revolta por parte de Herodias,
que pediu a cabeça dele e que ele deu. Mesmo ele sabendo que Elias era inocente, ele cedeu. Esse é o mesmo caminho que Jesus iria trilhar. Ele também foi condenado à morte inocentemente. Qual o pecado de Jesus? E ele foi morto, mesmo Pilatos reconhecendo que ele não tinha pecado. Mesmo Pilatos reconhecendo que não tinha crime nenhum a ser imputado a ele. Ou seja, Elias tinha trilhado o mesmo caminho que Jesus trilharia. E veja que ele veio preparar o caminho. Então, ambos foram condenados injustamente. E o que Elias mostra, não a pessoa de Elias, mas a pessoa de João Batista, que representa Elias, é que o caminho da glória é o caminho do sofrimento. É o caminho do sacrifício. E, novamente, a presença de Elias aqui é importante. Do significado da presença dele, do significado dessa glorificação. É como dizer, olha, o Elias prometido já veio. Fizeram tudo com ele que queriam. E assim também, como fizeram com Elias, vamos fazer com João Batista, com o Filho do Homem, fazer comigo. E esse era um ensinamento que eles precisavam entender. Mas para fortalecer a vida deles, fortalecer o ânimo deles, fortalecer a visão deles, para eles suportarem tudo aquilo que iria acontecer, Jesus deu um vislumbre da glória futura. E esse é o foco que nós devemos dar. Essa é a visão que nós devemos ter. Não olhar para o sacrifício. O sacrifício ele é necessário. Não há vitória sem o sacrifício. Não há conquista sem luta. Mas o que Jesus está dizendo é o seguinte, a glória é muito maior. Eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. E quando ressuscitar, o reino vai ser manifestado com todo o poder dele. E o que vocês estão vendo hoje é apenas um vislumbre daquilo que tem para nós. Por isso, irmãos, sabemos que as lutas são grandes. Temos vivido tempos turbulentos. Mas o que nós temos que ter na nossa visão é a manifestação do reino de Deus, daquilo que Deus tem preparado para todos nós. Jesus, alguns meses depois, ele passa por esse caminho, o caminho da cruz. Depois, os próprios apóstolos passam também por esse caminho. E é esse o caminho que nós devemos seguir até a volta de Jesus. Mas lembre-se, nunca se esqueça da manifestação do reino. É lá que está o nosso objetivo. Lá que está o nosso alvo. Deus já te disse qual é o final da história. Então foque no final e não no caminho. Amém? Vamos colocar de pé? Sabemos que as lutas são grandes, né? Cada um tem a sua, cada um sabe o tamanho da sua luta, as dificuldades que nós temos passado. Mas temos um vislumbre da glória futura, nos anima, nos ajuda. Saber qual é o resultado final de tudo aquilo que nós estamos passando. Que o mais importante para nós, volto a dizer, não é o caminho. Precisamos passar por ele. Para podermos chegar aonde Deus tem preparado para nós. Então, irmãos, fortaleça nisso. Quando você estiver passando por tribulação, dificuldade, dá uma olhada nesse texto. Leia um pouco da história do que Moisés passou, do que Elias passou.
Lembre das palavras de Deus aqui. Este é o meu filho amado. A ele ouvir. Ouçam, para que você creia. Para que a tua vida seja pautada na direção certa. Senhor Pai querido Deus, obrigado por essa manhã. Sabemos que temos passado por tantas lutas, tantas dificuldades. Humanamente falando, Pai, nós não conseguimos perceber a saída. Mas, Pai, precisamos mudar o nosso enfoque. Precisamos ter um vislumbre da glória futura, daquilo que o Senhor tem preparado para nós. Pai, que o Senhor mantenha em nossos corações, nas nossas mentes, essa transfiguração de Jesus, a presença de Elias e de Moisés, mostrando que o futuro nosso, aquilo que o Senhor tem preparado para nós, é muito maior daquilo que o mundo tem oferecido. Que o teu povo se fortaleça, Senhor, nas palavras do teu Filho Jesus. Que o teu povo se fortaleça na graça e da presença do teu Santo Espírito, Senhor. E aqueles que têm passado lutas, dificuldades, Senhor, que o Senhor dê esse vislumbre. Que o Senhor dê esse entendimento, essa visão, Pai. Para que nós não coloquemos as nossas expectativas, as nossas vistas no que está acontecendo ao nosso redor, mas que o nosso foco seja a glória eterna que o Senhor tem para nós. Abençoa o seu povo, Senhor, fortaleça com a tua graça, tire o desânimo, coloque uma verdadeira expectativa da tua parte para nós, Senhor. Não queremos nos pautar pelas circunstâncias, mas queremos andar por fé, nas tuas promessas, na tua palavra, que como o Senhor disse para Moisés, para que nós creiamos e possamos seguir em frente, até que Cristo venha nos resgatar e nos levar para a glória eterna. Dê-nos um vislumbre, Senhor. Fortaleça o teu povo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz.